Oi gente, eu sou a Dina Prates e esse é o meu primeiro vídeo do meu canal do YouTube. Eu sou educadora financeira há mais de 3 anos e também sou sócia fundadora do Instituto Estrela Preta. E hoje eu quero contar para vocês como é que eu cheguei até aqui, quais foram os meus anseios, as minhas dores. Mas antes de tudo, já te inscreve no nosso canal porque tem muito conteúdo legal vindo por aí. Então, eu vou começar falando do porquê eu resolvi trabalhar com educação financeira. Quais foram as minhas motivações? Eu comecei a entrar para o mundo da educação financeira mais especificamente no final da minha segunda graduação. Eu sou primeiramente graduada em Administração de Empresas pelo Centro Universitário Metodista do Sul. Eu era bolsista do ProUni e fiz a graduação de Administração e ao mesmo tempo eu também era aluna da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no qual eu fazia o curso de Ciências Contábeis. E dentro da contabilidade, eu sempre gostei muito da parte financeira, de entender como as empresas funcionavam, mas tinha alguma coisa que estava faltando naquela época, porque eu via muitas pessoas que tinham a mesma trajetória que eu e muitas vezes não estavam acessando ferramentas, recursos para conseguir organizar a sua vida financeira. Eu via que não adiantava só eu ter uma graduação, mas chegava no mercado de trabalho, eu continuava enfrentando os mesmos desafios, que era de ser muitas vezes uma mulher preta situada que vive no Rio Grande do Sul. E aí, o que acabou me puxando muito para a educação financeira foi um projeto de extensão que teve na universidade e era Educação Financeira para Todos. Naquela época, eu fui uma das poucas alunas da turma que resolveu se dedicar a esse projeto de extensão e começar a estudar mais sobre educação financeira e os conteúdos que a professora compartilhava. E eu comecei a olhar que o mercado em geral da educação financeira sempre trazia o mesmo discurso. Economize para você juntar dinheiro para conseguir comprar coisas. Você tem que ter muita grana guardada para poder ter uma reserva de emergência. Sempre um discurso muito tradicional, só falando que as pessoas não podiam comprar ou que elas tinham que guardar dinheiro, investir, essas coisas assim. Só que dentro da realidade da maior parte da população, como que eu falo muitas vezes para as pessoas economizarem dinheiro se elas estão vivendo com o mínimo ou quase não tem para conseguir manter com as suas contas básicas de casa? E aí que entra o ponto-chave da educação financeira, né? Eu preciso falar sobre esse conteúdo de forma mais leve. E eu comecei a buscar as minhas próprias referências para falar sobre educação financeira. Então, na época, eu comecei, em contrapartida a esse projeto que eu participei da universidade, eu comecei a chamar várias pessoas de um grupo que eu participava para dar consultorias e orientar elas, ajudar elas nas finanças delas. E eu comecei a ver que todo mundo tinha sempre a mesma trajetória. Tava conseguindo ter um emprego um pouco melhor, recebia um pouco mais, mas a família continuava na mesma situação, ou a pessoa não sabia por onde que ela começava, se ela estava cheia de dívidas, né, ou se ela queria começar a guardar dinheiro, o que ela poderia fazer. Então esses conteúdos, eles precisavam ter uma outra cara, uma outra roupagem, uma outra perspectiva. E aí eu cheguei na minha mãe, porque a minha mãe sempre falou sobre dinheiro. Conselho de mãe a gente nunca esquece. Eu digo para minha filha o que minha mãe dizia para mim. A gente, por menos que a gente ganhe, a gente nunca compromete todos os trocados, todo o dinheiro que a gente tem. E eu falo sobre ela em todos os lugares que eu passo. A Dona Rosa. Todo mundo precisa conhecer a minha mãe. Ela é maravilhosa mesmo, gente. Incrível. Dona Rosa sempre falou muito sobre os momentos que a gente estava passando o trabalho lá em casa e que a gente precisava contribuir de alguma forma. Nem que seja contribuir ajudando, sei lá, arrumando a casa, organizando, fazendo as coisas no dia a dia, construindo a casa literalmente. E a gente teve um momento da nossa vida em que a gente passou por uma experiência que o pedreiro largou a nossa casa, né, pela obra pela metade, e a gente teve que fazer as coisas da forma como eu podia. E era isso que minha mãe já estava me ensinando sobre educação financeira. E ela também me dizia que o maior investimento que eu faria na minha vida seria em educação, porque eu poderia não ter dinheiro ou eu poderia não ter coisas, mas se eu investisse em educação, é a única coisa que ninguém consegue tirar na minha vida é o meu conhecimento. E eu poderia utilizar esse conhecimento para crescer, para investir no meu trabalho, para conseguir crescer e me desenvolver na vida mesmo. E minha mãe sempre foi muito papo reto, muito verdadeira, dizendo assim: gurias, não tenho dinheiro para conseguir bancar luxo e coisas, e aquelas comprinhas, sabe, que na nossa adolescência a gente sempre quer uma calça da moda, um tênisinho novo. Dona Rosa dizia assim, ó, não tem cortes, estamos em contenção de gastos. E eu morava numa vila
vila, né, que lá em Porto Alegre a gente chama de vilas, comunidades periféricas, e as pessoas que viviam lá, a maior parte não tinha muitas vezes uma grande renda, não tinham um salário, e estavam na mesma condição que eu. Então como é que eu, depois que eu vou chegar dentro da universidade, mesmo que eu estando formada, eu vou começar a chegar para dizer para as pessoas só que elas têm que economizar, fazer lista de supermercado e ter um planejamento financeiro perfeito, se eu sei que essa não é a realidade, não foi a realidade que eu vivenciei. Então eu me motivei a entrar na educação financeira para tornar esse assunto cada vez mais acessível e mais possível, né? Dizer para as pessoas que é importante a gente ter sonhos, mas a gente precisa começar a construir algum caminho e ver alguma ferramenta para conseguir fazer com que as coisas mudem na prática, sabe? E aí entra a minha construção enquanto consultora financeira. Eu terminei a faculdade de Ciências Contábeis e entrei na formação, né? Entrei no mestrado da Sociologia. Eu sou mestra em Sociologia, estudando trajetórias de empreendedoras negras em Porto Alegre. E esse curso, né, ele foi muito importante para mim, porque ele também começou a me dar uma outra visão de quantos negócios potentes e incríveis eram construídos em várias comunidades e também no centro da cidade, porém eles não tinham as ferramentas gerenciais para conseguir administrar muitas vezes esse negócio e ser lá o pequenas empresas, grandes negócios, tá lá na linha de referência, né? E ser o negócio que vai estar em todas as colunas, né? Como uma grande empresa. Porque ele não tem visibilidade, esses negócios não tinham visibilidade. Porém, não significa que eles não tinham impacto. E aí, trabalhar com empreendedorismo, eu digo que eu empreendo desde os meus 9 anos, porque eu sempre vendi uma coisa, sempre tava assim, ó, vendi uma coisa, vendi a outra, tava ali inventando moda para conseguir me manter dentro da universidade, pagar os meus cursos, pagar de alguma forma meus estudos, porque minha mãe muitas vezes só tinha a condição de nos dar o mínimo, alimentação, roupa ali, e eu não tinha condições de investir nos meus cursos e dizer, Dina, tu vai estudar inglês, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Então eu sempre fui me virando da forma que era possível. E aí eu fui me vendo com esse trabalho também, entendendo a minha potência enquanto uma mulher empreendedora, né? Sabendo que eu poderia construir esse caminho e que, assim como todas essas mulheres que eu estava trocando, que eu estava participando a partir desse trabalho, eu também me sentia muito mais próxima, muito mais segura para conseguir investir nesse trabalho. E durante esse percurso, né, eu saí do meu emprego, eu trabalhava dentro de uma empresa privada. Foram vários desafios, né, porque eu cuidava muito bem das finanças da minha chefe naquela época e ficava pensando assim, tá, e por que outras pessoas como eu não estão acessando esse conhecimento e essas ferramentas e eu cuido tão bem das finanças dela, né? Uma pessoa aqui que está trabalhando de CLT e continuava recebendo uma remuneração bem inferior. Então, essas nuances, assim, da minha trajetória foram sendo motivações, né? Que foram se acumulando ao longo do tempo para que eu pudesse hoje me colocar nesse lugar de educadora financeira e também reconhecer toda a formação que eu tive até aqui. E eu acho que outro ponto bem importante dessa formação, muita gente me pergunta, Dina, mas agora que você está trabalhando com educação financeira... Tu tá rica, como é que é a tua vida financeira, né? Eu digo que eu cresci muito, eu conquistei muitas coisas e uma delas foi o Instituto Estrela Preta, de conseguir ter recursos para poder investir no meu trabalho e investir no trabalho de outras pessoas e principalmente pessoas iguais a mim, que também têm um propósito, que também têm uma missão e que muitas vezes não têm as mesmas oportunidades dentro do mercado. E esse foi o principal ponto de estar construindo esse trabalho hoje com a educação financeira e chegar até aqui apresentando esse conteúdo para vocês. Bom, gente, esse é só o resumo de muita história que ainda eu quero compartilhar com vocês. Eu quero tirar todas as dúvidas sobre finanças, né? Foi só a pontinha do iceberg, como eu costumo dizer. E a gente tem uma longa jornada aqui de conteúdos. Então, lembrando vocês, se inscreve aqui no nosso canal, ativa o sininho para as notificações, também nos acompanha nas redes sociais, não esquece de seguir lá no nosso Instagram, @DinaPratesFinanças, acompanha tudo que tá rolando por lá, porque assim, todo dia tem um conteúdo novo, vai ter conteúdo lá, vai ter conteúdo aqui, também nos siga no TikTok, né? E a gente vai tocando e aprendendo mais, mudando a nossa realidade financeira e realizando os nossos sonhos. É como eu sempre digo que sou sonhadora, mas sonhadora na prática. Então, continue acompanhando a gente para continuar sonhando na prática.